Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre álgebra. O que é álgebra? É meio complicado de explicar, mas vocês vão vendo na hora que eu vou falando mesmo do que se trata. Mas um dos significados que eu achei foi a ciência do cálculo das grandezas abstratas representadas por letras. Bom, o que podem ser essas letras? A gente pode usar várias letras diferentes e isso é bastante importante. Tem as letras X, Y, Z, W, A, B, C, alfa, beta, gama. Você pode usar praticamente, não importa qual a letra, mas sim o que ela representa. Mas vocês vão ver que a gente preferencialmente usa umas letras mais para algumas coisas, outras letras para outras coisas. Por exemplo, X, Y, Z, W costumam ser incógnitas ou variáveis. A, B e C costumam ser mais constantes, mas isso a gente já vai ver. Bom, então a gente vai representar os números pelas letras. Então a gente pode trabalhar com as letras assim como a gente trabalha com os números. A gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir. Também pode fazer potenciação, radiciação, etc. Bom, então a gente tem alguns tipos de letras. Eu vou falar aqui uns tipos básicos que normalmente aparecem, simbolizam coisas diferentes. O que são as constantes? As constantes, em geral, são letras que simbolizam números que a gente conhece. Então, por que a gente usa letras e não os próprios números? Porque a gente pode usar essas letras para generalizar alguma coisa. Então, por exemplo, em vez de fazer o caso em que tem o 2 ali e fazer o caso em que tem o 3, você bota uma letra que significa esse número que você conhece, mas é uma coisa mais geral. Então, isso vai ficar mais claro quando eu falar depois. Vou dar exemplos. As incógnitas simbolizam algo desconhecido a princípio, mas que pode ser descoberto. Então, o que significa isso? As incógnitas aparecem nas equações. São dadas séries de relações, eu já vou falar sobre isso também. E a partir disso você pode descobrir o número que você não sabe, que é a incógnita. E tem as variáveis, que são as letras que simbolizam algo que varia. Ou seja, por exemplo, quando você tem uma coisa que vale para 1, vale para 2, vale para 3, e daí você bota uma variável, significa uma letra que representa uma coisa que pode variar. Eu também vou explicar isso melhor mais tarde, apesar de parecer confuso no momento. Bom, então eu vou começar falando sobre as equações e, de certa forma, já vou esclarecer um pouco sobre o que são as incógnitas. As equações são relações de igualdade, a partir das quais nós podemos tirar alguma conclusão sobre números desconhecidos, que são as incógnitas. Então, o tipo mais básico de equação é a equação de primeiro grau. Por exemplo, 2x mais 1 igual a 5. O que significa isso? 2 vezes x mais 1 é igual a 5, sendo que x é um número que você não sabe e quer descobrir. Bom, lembrando que você pode trabalhar com isso como se fosse um número normal, a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai deixar só o x e o que multiplica ele do mesmo lado e passa todo o resto para o outro lado. Então, ali tem um 1 desse lado. O que você faz? Você subtrai um dos dois lados. Então, vai tirar esse 1 dali e do outro lado vai ficar 5 menos 1, que é 4. E 2 vezes x é 4. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então você passa o 2 dividindo, divide por 2 dos dois lados, para obter que x é igual a 4 dividido por 2, ou seja, x igual a 2, ou seja, o número desconhecido é 2. É sempre importante testar se o número que você encontrou realmente satisfaz a equação. Então vamos voltar para a equação original. 2 vezes 2, que é o número que a gente descobriu, mais 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então a gente resolveu certo. A equação também pode estar um pouco mais bagunçada, né? Aparecer x dos dois lados. Mas é sempre agrupar o que está multiplicando x para um lado só e agrupar o que está sem x para o outro lado. Então, por exemplo, aqui tem um 5x e aqui tem um 3x.
A gente vai passar aqui para cá, subtraindo, então fica 5x menos 3x. E esse 2 a gente vai subtrair o 5, vai passar para cá, vai ficar 2 menos 5. Dessa forma, 5 menos 3 dá 2x, é igual a menos 3, que é 2 menos 5. E a gente acha que x é igual a menos 3 dividido por 2, menos 3 meios. Um outro exemplo de equação agora envolvendo frações. O que pode ser feito? Bom, um jeito é trabalhar com as frações em si, mas eu particularmente acho mais fácil quando você multiplica tudo pelos números que estão embaixo. Então aqui tem um 5, um 2, um 7, um 3. Você simplesmente multiplica tudo por 5 vezes 2 vezes 7 vezes 3. Por quê? Porque aqui o que estava dividindo por 5, o 5 multiplica, então corta. E vai multiplicar também por 2, por 7, por 3. O que tinha dividido por 2, que era o 3, você multiplica por 5, por 7, por 3. O que tinha o 7 embaixo, que é o 3x, você multiplica por 2, por 3 e por 5. E o que tinha o 3 embaixo, que é o 1, você multiplica por 2, por 5 e por 7. Desse modo, você elimina as frações e você trabalha normalmente com a equação. Então, por exemplo, aqui a gente fazendo a conta acha 84x menos 315 igual a 90x mais 70. E daí é só resolver normalmente. 90x menos 84x é igual a menos 315 menos 70. Ou seja, 6x menos 385 e x é igual a menos 385 sextos. Bom, então vamos para o caso geral, que é qual? É o caso geral de uma equação de primeiro grau. Toda equação de primeiro grau, se você, que nem eu falei, agrupa tudo que tem x para um lado, daí vai ficar multiplicado por um certo a. E aqui está a importância das constantes, porque para cada equação o a pode ser diferente. Por exemplo, aqui, quando você deixa a equação dessa forma, o a é 2. E o b, que é o que está separado aqui do outro lado, é o 4. Então, nesse caso, o a é 2 e o b é 4. Nesse outro caso, a gente chega nesse lugar, o a é 2, mas o b já é menos 3, já é outro número. Já nessa terceira equação, o a é 6 e o b é menos 385. Então, como é que a gente faz uma fórmula geral para resolver essa equação? Agrupa tudo, como eu falei, e vai ficar na forma a vezes x igual a b, onde o a e o b você conhece, são constantes, e o x é a incógnita. Aí é que a gente vê a diferença no uso das letras. Bom, para resolver, a partir desse ponto, é simplesmente você dividir os dois lados por a. Por quê? Porque daí, dividindo esse lado por a, fica só o x, dividindo esse lado por a, fica b sobre a, então a gente descobre que x é igual a b sobre a. Observe que o a tem que ser diferente de zero, pois a gente não pode dividir por zero. Então, se, por exemplo, a gente achar alguma coisa da forma 0 vezes x igual a 1, a gente mostra que essa equação não tem solução, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então a gente acharia que 0 é igual a 1, que não é verdade. Ou, se a gente chegasse a alguma coisa do tipo 0 vezes x igual a 0, a gente chegaria em 0 igual a 0, que é verdade, independente do x. Ou seja, para qualquer x que você jogar, ou seja, todos os números são soluções dessa equação. Agora vamos deixar um pouco de lado as equações e falar um pouquinho sobre funções. Bom, o que é a função? A função é uma espécie de relação que transforma um número, ou que leva um número, em um outro número. Por exemplo, aqui a gente chama essa função por f, a gente normalmente também indica uma função por uma letra. E o que essa função faz? Ela leva os números desse conjunto em números desse conjunto. Então, ela, por exemplo, leva o 1 no 0, leva o 2 no menos 2, leva o 3 no 4, leva o 5 no 5 e leva o 10 no 3. Como é que a gente indica isso? A gente indica por f de 1 igual a 0, significa que o f leva o número 1 no número 0, que o f de 2 é igual a menos 2, indica que leva o 2 no número menos 2. Da mesma forma, f de 3 igual a 4,
f de 5 igual a 5, f de 10 igual a 3. Nós chamamos esse conjunto aqui da esquerda, que são os números do começo, antes de aplicarmos a função, são esses números que vêm aqui dentro, de domínio. Então, o domínio da função é o conjunto desses números aqui, que ela leva em outros números que pertencem a um contradomínio. E, bom, além disso, a gente tem a restrição de que, para ser uma função, todo número do domínio tem que vir para algum outro número. Então, se tiver um número faltando, para que não tenha nenhum representante ali, nenhuma setinha apontando, então isso não é uma função. Bom, porém, não necessariamente todos os números do contradomínio tem que ter uma setinha apontando para eles. Então vamos ver o que significa isso. Significa que, por exemplo, vamos pegar essa outra função aqui. Aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Leva o 1 no 0, o 2 no 1, o 3 no 2, o 4 no 3, o 5 no 4. E o 5, que está aqui no contradomínio, mas não tem nenhuma setinha apontando para ele. Continua sendo uma função. E a imagem da função é o conjunto dos números que tem alguma setinha apontando para ele. Então a imagem está dentro do contradomínio e são os números que tem uma setinha apontando. Bom, percebe que pela definição que eu falei não tem nenhum problema em ter dois números daqui que apontem para o mesmo lugar aqui. Por outro lado, isso é um problema, porque o 1 está indo tanto para o 0 quanto para o 1 nesse conjunto. E para ser uma função, não podem ter duas setinhas partindo de um mesmo número aqui. Então, isso daqui não representa uma função. Por outro lado, isso daqui também não representa uma função. Por quê? O 1 vai para o 0, o 2 vai para o 1. Aqui está faltando, não tem nenhuma setinha que aponta para ele, não tem problema. Mas, esse 3 que está aqui no domínio, não tem nenhuma setinha saindo dele. E isso é um problema, não pode acontecer numa função. Então isso daqui também não representa uma função. Nós já falamos sobre as constantes, sobre as incógnitas, ainda falta explicar direito, dar um exemplo do que é uma variável. Então vamos ver como é que as variáveis e funções se relacionam. Bom, vamos considerar funções nos inteiros. Primeiro, que levam cada número no seu sucessor, ou seja, no número que vem logo em seguida. Então, por exemplo, se a gente chamar essa função de f de 0 vai ser 1, leva do 0 para o 1, f de 1 vai ser 2, f de menos 7 vai ser menos 6, e esses são só alguns exemplos. Bom, como é que a gente pode indicar isso? Então, f de x igual a x mais 1, que significa, independente do inteiro que você pegar, sempre a imagem dele, ou seja, o número que ele vira, vai ser ele mesmo, que é o x, mais 1, que é justamente o sucessor do número. Como é que a gente pode representar isso? Bom, f de x igual a x mais 1. Se a gente quiser, por exemplo, descobrir quanto é que é f de 5. Quanto é que é f de 5? Bom, se f de x é igual a x mais 1, então f de 5 é igual a 5 mais 1, que é 6. Da mesma forma, a gente pode fazer isso para qualquer outro número. Por isso é uma variável. Pode variar, dependendo do valor que a gente botar ali dentro. Se a gente quiser botar um 7, vai valer também. Se a gente quiser botar um menos 3, vai valer também. Por exemplo, usando a mesma fórmula, a gente pode chegar à conclusão de que f de menos 3 é menos 3 mais 1, que é menos 2. Bom, aqui vamos aprender uma outra notação. A gente indica f, dois pontos, o domínio, o conjunto do domínio, para o contradomínio. Só uma notação para dizer que a f vai desse conjunto para esse conjunto. Então, esse conjunto vai primeiro, daí depois de uma setinha, vem esse conjunto. Nesse caso não é uma função, né, mas essa é a ideia.
Então aqui, por exemplo, se a gente chamar esse conjunto de A, esse conjunto de B, a gente pode dizer que o F vai de A para B. A é o domínio, B é o contradomínio. Repara que a imagem não aparece aqui, mas vamos ver. O domínio, a gente indica assim, dF, o domínio de F é Z. Tá aqui. O contradomínio de F vai indicar sim, também é Z, que é o conjunto de números inteiros. A imagem de F eu vou indicar desse outro jeito aqui, também é Z. Por quê? Porque todo número inteiro é o sucessor de um outro número, o que é o que vem antes dele, que é o seu antecessor. Vamos olhar agora para uma outra função, uma função que dobra cada número. Então, por exemplo, f de 0, 2 vezes 0, 0. F de 1, 2 vezes 1, 2. F de menos 7, 2 vezes menos 7, menos 14. A expressão é f de x igual a 2x, ou seja, 2 vezes x. Novamente, é uma função dos inteiros para os inteiros. O domínio são os inteiros. O contradomínio são os inteiros, estão aqui. E a imagem é o quê? Eu vou indicar por 2z, que são os inteiros pares. Por quê? Porque nem todo inteiro está na imagem dessa função. Por exemplo, vamos pegar aqui uma parte dos inteiros. Vamos fingir que aqui são os inteiros. E aqui vai para os inteiros. 0, 1, 2, 3, 4. É só uma parte deles. 3 pontinhos, 3 pontinhos. O 0 vai no 0. O 1 vai no 2. O 2 vai no 4. O 4 vai no 8. O 3 vai no 6. Mas repara que os inteiros ímpares eles não aparecem. Então, eles não são imagem de nenhum número. Não tem nenhuma setinha apontando para eles. E todos os pares têm. Isso significa que a imagem de f vai ser 2z ou os inteiros pares. Vamos agora dar um exemplo de uma função que eleva cada número ao quadrado. Aqui estão alguns exemplos. Bom, a expressão nesse caso é f de x é igual a x². De novo, de z para z. O domínio, de novo, é z, o contradomínio também é z. E a imagem, nesse caso, são os quadrados perfeitos. Eu indiquei desse jeito, significa o quê? Vamos ler isso daqui. Está entre chaves, então é um conjunto. Então eu estou dizendo aqui que a imagem do f é o conjunto dos n ao quadrado, onde n é um inteiro. Isso aqui é tal que ou onde. Nesse caso a gente pode ler assim. Então, a imagem de f é o conjunto dos n ao quadrado, tais que n é um inteiro. Existem alguns tipos de funções especiais. Então vamos ver. Tem as funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. O que é uma função injetora? Função injetora quer dizer que, bom, para cada número daqui, não podem apontar duas setinhas. Ou seja, cada número aqui é a imagem de no máximo um número aqui. Então, por exemplo, se aqui também tivesse um 5 e também viesse para o 8, essa função já não seria mais injetora, porque o 8 recebe setinhas tanto do 4 quanto do 5. O que significa que f de 4 igual a f de 5. O que não é possível se a função for injetora. Então, o que significa em notação algébrica? F de x igual a f de y implica que x é igual a y. Ou seja, se a função dos dois números é igual, ou se a imagem dos dois números é igual, então os dois números em si são iguais. É exatamente o que eu estou falando aqui. Nesse caso, essa função não pode ser injetora, porque f de 4 é igual a f de 5, mas 4 não é igual a 5. O outro tipo de função é a função sobrejetora, que é o seguinte: todo número no contradomínio recebe uma setinha.
Então, por exemplo, aqui o 0 está no contradomínio e recebeu setinha. Não importa se vem uma ou mais. O 1 está no contradomínio e recebeu setinha. Significa que todos os números aqui recebem uma setinha. Em notação algébrica, para todo y pertencente ao contradomínio, existe x pertencente ao domínio tal que y é igual a f de x. Ou seja, tal que y recebe uma setinha partindo do x. Bom, pela definição de imagem que eu tinha dado, observe que significa essa definição de sobrejetora é o mesmo que dizer que o contradomínio de f é igual à imagem de f. A imagem é o conjunto dos caras que receberam setinha. Então, você quer que todo mundo no contradomínio receba setinha. Ou seja, a imagem é igual ao próprio contradomínio. Bom, finalmente nós temos as funções bijetoras, que são basicamente as funções que são ao mesmo tempo injetoras e sobrejetoras. O que isso significa? Significa que para cada carinha daqui recebe uma setinha e ao mesmo tempo cada carinha daqui recebe uma única setinha. Então as coisas vão ficar pareadas, como mostra nessa figura. Essa é uma função bijetora. Observe que você pode inverter o sentido das setinhas para obter uma coisa que a gente vai chamar de função inversa, ou f a menos 1, que é simplesmente a mesma coisa, só que invertendo o papel dos dois conjuntos. Invertendo as extremidades da setinha. Em vez de apontar para cá, aponta para cá. Então, a gente inverte o sentido da função. Bom, então a gente tem a função inversa, que é assim. Dada uma função de f de um conjunto A para um conjunto B, que é bijetora, existe uma função f a menos 1 inversa, que é de B para A, que é os conjuntos assumem os papéis opostos, tal que, dados A pertencentes a A e B pertencentes a B, nós temos que f de f a menos 1 de B é igual a B, e f a menos 1 de f de A é igual a A. Pode parecer complicado, mas não é, na verdade. Vamos observar, por exemplo. Vamos pegar aqui o número 2. Bom, se a gente aplicar f, a gente vai obter menos 1. Então, a gente sabe que f de 2 é igual a menos 1. Por outro lado, o f a menos 1 de menos 1 é igual a 2. Então, isso significa que... Quanto é que é o f de f a menos 1 de menos 1? Vamos ver. F a menos 1 de menos 1 é 2. Então, isso daqui vai ser igual a f de 2. E f de 2 é menos 1. F a menos 1 de b é igual a b. E da mesma forma, f a menos 1 de f de 2 igual a f a menos 1 de f de 2, que é menos 1. E f a menos 1 de menos 1 é o 2. Então, o que você faz? Você aplica a função e aplica a inversa dela, cai no mesmo cara. Aplica a inversa, aplica a função, cai no mesmo cara. Então, na verdade, a função inversa é uma espécie de você voltar ao número inicial. Aqui, então, você aplica a função e ao aplicar a inversa, você cai no próprio número. Observe que para existir inversa, você precisa que a função seja bijetora, senão vão acontecer alguns problemas. Por exemplo, nessa sobrejetora, que pode ser que, se ela não for injetora, esse número aponte para mais de uma setinha, o que não indica uma função. E se ela não for sobrejetora, pode acontecer de ter um número de fora que não aponta para ninguém, e isso é a outra condição para não ser uma função. Então vamos dar um exemplo final, que vamos pegar essa função de z para z, que leva n em n mais 1. Essa é uma nova notação que eu estou ensinando. Quando você apresenta a função desse jeito, isso indica a função dos inteiros para os inteiros, tal que
leva o n no n mais 1, ou seja, tal que f de n é igual a n mais 1. Essa é exatamente, observe, essa função aqui que eu tinha mostrado antes. Porque a letra usada não importa. O que importa é o significado que isso tem. Então, e nesse caso significa que leva cada número no seu sucessor. E aqui eu estou afirmando que essa função tem inversa f a menos 1 de z para z, que leva n em n menos 1, ou seja, f de n igual a n menos 1. Como é que a gente mostra que isso é verdade? Vamos pegar um número inteiro qualquer, n. Vamos aplicar f de f a menos 1 de n. Observe que a gente pode fazer simplesmente isso porque o domínio e o contradomínio são iguais. Então f de f a menos 1 de n é o quê? F de... Quanto é que é f a menos 1 de n? Opa! Aqui tem um menos 1. F a menos 1 de n é n menos 1. E quanto é que é f de n menos 1? É n menos 1 mais 1, que é o próprio n. Por outro lado, f a menos 1 de f de n é o mesmo que f a menos 1 de quanto? Quanto é que é f de n? F de n é n mais 1. E quanto é que é f a menos 1? É o que está dentro, menos 1, que é o próprio n. Então, a gente aqui sai do n, chega no n, sai do n, chega no n, o que mostra que, de fato, essas funções são inversas umas das outras. Observe que eu ainda usei, nesse momento aqui, o conceito de função composta, que, basicamente, você tem uma função que leva um número aqui, ou um conjunto de números aqui, digamos, para um outro conjunto de números aqui, aplicando essa certa função. E depois você parte para um outro conjunto de números ainda, digamos, sei lá, pode ser isso daqui, partindo de outra função. Então o que a gente está fazendo? A gente está criando, na verdade, uma função composta, que vai do conjunto daqui para o conjunto daqui, que primeiro você aplica o f, né? Então, se a gente chamar, por exemplo, cada número daqui de x, a gente tem um f de x, e depois, a gente, a partir do f de x, que está aqui, a gente aplica ainda o g de x, obtendo o g de f de x, que também pode ser denotada como a função composta g bola f de x. E assim vou encerrar a aula de hoje.